Um jovem de 17 anos entra na biblioteca e começa a ler livros ali de satanismo, de ocultismo, qual manda uma carta para uma igreja satânica na Califórnia. Ele é respondido por um sumo sacerdote, e aqui começa o Eduardo Mastral, as suas peripécias e desventuras no mundo da magia. Então ele se sente poderoso e começa a ter domínio sobre o seu demônio pessoal. Praticando ali Kung Fu, as suas artes marciais, ele começa a evoluir dentro da Irmandade, e aqui no livro 2, ele já tem pleno domínio dos seus poderes, e ele começa a enfrentar a Igreja da Colina Verde, que segundo o autor, era morte de palavra vazia. Até que um determinado dia tem um pastorzinho diferente lá, pastor Bridge, que ao pisar na igreja, Daniel manifesta, é exorcizado e expulso. Ele se sente humilhado e enfrenta novamente o pastor no outro dia e perde novamente. Então ele vai na seita da Irmandade, fala com seus superiores, o qual vão atacar esse pastor e falham. Junta mais uns amigos ali e falham novamente. Na terceira vez, Daniel faz sacrifício junto aos demônios, ele fala que vem o inferno inteiro para matar o homem, e ele sai apenas com leves escoriações. O qual Eduardo percebe que nem todos os satanistas juntos conseguem derrotar um único homem de Deus. Então Eduardo é catequizado, exorcizado, limpo, e ele se vê agora num novo mundo entre os evangélicos, mas perdido porque ele não sabe nada. No livro 3, ele encontra com Isabela, que é a sua futura esposa, Grace, que vai ser a sua líder espiritual durante um tempo, fazendo desligamento de alma, limpeza, purificação, quebra de maldição, o qual para ele hoje é uma balela. Ele diz que basta o sangue do cordeiro te limpar para você ser verdadeiramente limpo, não precisa desses rituais todos. E conhece também Dona Clara, que é aquela que vai dar como uma mãezona ali da igreja, sabe? Todo mundo da igreja tem uma mãezona ali, que vai cuidar dele e ensinar para ele a Bíblia, as escrituras sagradas e os segmentos. Aqui no finalzinho desse livro, ele já começa ali tendo alguns dons e algumas revelações de como vai ser o seu futuro. Aqui no livro 4, ele já entende muito bem o seu propósito, ele já começa ali casando com a Isabela aos 29 anos de idade, que a moça já tinha, e ele começa a entender que o chamado dele é de libertação e de trazer explicação para as pessoas. Ele diz que o povo de Deus ele morre por falta de conhecimento, que são as palavras do profeta Oséias, né? Então ele tem a missão de enviar esse conhecimento para as pessoas. E agora, dentro do meio cristão, ele começa a ver o outro lado, ver que os cristãos são bagunçados, desorganizados, desonestos, que existe infiltração tanto de demônios quanto de doutrinas malignas que faz com que os homens eles sejam perniciosos, malvados, agorentos, e tudo quando é escambau. É claro que existem igrejas, como diz ele, rosas e exatas exceções, né? São igrejas ainda que fazem um bom papel ali dentro da liderança, né, do chamado global. Mas aí ele quase não encontra, tadinho. Até dinheiro falso ele já disse que recebeu aqui. Então continua a jornada dele, e aqui no 5º livro, onde ele recebe o prêmio ART, é o prêmio da Academia Cristã de Letras, vamos dizer assim, né? Ele descreve um pouco mais de detalhes, tanto que é o livro mais robusto da série, um pouco mais de detalhes da vida dele como cristão, que ele já é famoso, já é um escritor famoso, as pessoas já conhecem ele pelo nome, começa algumas igrejas a persegui-lo, acusando ele de dizer que ele está falando que o livro dele é assim, que o livro é assado, mas na verdade ele não denomina nem pessoas e nem instituições. Simplesmente ele fala da verdade e algumas pessoas se sentem incomodadas, o famoso se a carapuça serviu e sirva. Nesse livro aqui, nasce o filho dele, e ele tem 3 provações para que ele possa ser eleito ali perante Deus com seus poderes. Ele passa pelas 3 provações, inclusive junto com a esposa dele é a mais maltratada, tadinha, dentro da história, porque ela entrou de gaiato, né? Mas a gente vai descobrir aqui que no livro 6, ela não entrou tão de gaiato assim. A Irmandade já estava infiltrada dentro da família dela depois de um ato de adultério que o pai dela cometeu quando ela tinha uns 12 anos. Então ela vai descobrir que dentro da faculdade dela existiam membros da Irmandade, dentro do trabalho dela no hospital, ela é médica formada pela USP, tinha infiltrados da Irmandade, então ela vai descobrir ali que toda a vida dela foi uma mentira, que tudo aquilo ali foi forjado ali para que ela pudesse se desvencilhar dos caminhos de Deus, mas não teve outra, né? Encontrou logo com Daniel. Aqui ele conclui a obra, traz ali todo o respaldo ali do que ele construiu, inclusive o Ministério Guerreiros da Luz, traz aqui alguns discípulos dele, o Felipe e a Carla, dando explicações como funciona o Ministério, a durabilidade do Ministério, como que eles funcionaram e por que acabou. É um livro muito bom de se ler também. Na conclusão, no livro final, ele vai trazer a história do pastor Brint, lá do livro 2, o que aconteceu com ele se prostituiu, caiu no meio das drogas, e o Eduardo foi lá e conseguiu libertar ele de volta e trazer ele para o mundo de Deus de novo, e ele descobriu ali que a igreja, por ela estar corrompida, por isso que o nome Catedral das Sombras, ela vê que esses homens verdadeiros de Deus, eles não conseguem permanecer no mundo, porque o capitalismo, o comércio todo tem o seu sistema ali maligno, obstruído, né? O sistema religioso, o sistema financeiro, o sistema farmacêutico, o sistema político e o sistema educacional. Nossa, é triste, né? Então o homem se vê ali livre para fazer pão de mel e vender na praia, mas é o sustento dele e, por sinal, bem faturado, viu? Ele deixa a receita aqui na página 27, para quem precisar empreender, é uma boa saída. Ele também fala aqui
que apenas 30% do que ele escreveu está nas obras dele. Então ele tem muito mais para contar, mas imagina só, né? O homem falou bastante e não cabe aqui em 7 livros, só tem 30%. No final ali, ele deixa uma boa notícia para todos nós. Ele diz que o Marlon, que a gente descobre bem lá na frente que é o pai dele, ele se converteu. Após muitos anos e muitas pessoas orarem pela morte de Marlon, Eduardo orou o contrário, teve misericórdia e pediu para que Deus mudasse a sorte de Marlon. Então ali no final da vida dele, ele se converte, aceita Jesus como seu único salvador e vai lá dentro da Irmandade falar do seu testemunho. Que coragem, hein? Como é que pode, né? Ele entrar lá dentro e falar do que Deus fez na vida dele. É até interessante esse ponto. Bom, aqui termina toda a biografia do Daniel Mastral. Eu quis trazer para vocês essa leitura. Eu não encontrei ela aqui no YouTube. Eu achei muito interessante a história dele. E fica a recomendação, por que ler uma biografia? Primeiro porque é a história de vida de uma pessoa, e mesmo que seja dramatizada, a gente sabe que nem tudo aqui é real, muita coisa aqui é colocado para que o livro seja interessante para as pessoas. Mas fica uma recomendação, tem coisas que são boas para você aprender, tem coisas que você ignora, que você relata, igual a história que Satanás oferece tudo do bom e do melhor, dinheiro, fama, riqueza e poder, mas o homem receita um prato de salame. Essa eu vou levar para a vida inteira. Mas é uma piada, né? Daqui levo muito conhecimento, muita experiência da vida de uma pessoa, assim como outras biografias que a gente já leu, e vou trazer outros novos aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo aqui, pelo seu carinho, e fica com Deus.